Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo, estamos no ar, mais uma edição do Destaque Rural Notícias está começando. As notícias e as informações do agronegócio desta quarta-feira, dia 29 de agosto de 2018, também as notícias e as informações principais da economia para hoje, também temos a previsão do tempo e as cotações desta quarta-feira. A partir de agora, fique ligado, está no ar ao vivo, Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. A gente inicia hoje com algumas informações internacionais. Olha, o Senado dos Estados Unidos confirmou ontem os nomes de Dawn Stump e Dan Berkowitz para integrar a agência estatal Commodity Futures Trading Commission, que na sigla inglesa é CTFC, significa Comissão de Negociação de Futuros de Commodities. Stump, ex-assessora do Senado e lobista da Futures Industry Association, representará os republicanos na comissão. Já Berkowitz, que foi conselheiro-geral da CFTC durante o governo Obama, vai representar os democratas. Com a nomeação de Stump e Berkowitz, a CFTC completa seu quadro de 5 membros, que permite então ao presidente J. Christopher Giancarlo pautar medidas e regras para a votação. Entre essas medidas está a proposta de limitar as posições no comércio de derivativos, visando então frear a especulação em commodities como petróleo e ouro. Em 2012, a agência tentou impor essa restrição aos comerciantes, mas a normativa foi derrubada por um juiz federal. Ele alegou inconsistência na justificativa de que a barreira evitaria a especulação excessiva. Desde então, a comissão havia suspendido as regras, mas promete abordar o assunto ainda nas próximas reuniões, agora depois de remontada esta comissão. O Santander, a Bunge e a Denatury Conservancy, TNC, anunciaram hoje de manhã, hoje quarta-feira, um programa de financiamento de longo prazo para aquisição e transformação de terras já abertas como pastagens degradadas para a produção de soja no Cerrado. O projeto piloto vai disponibilizar a 3 a 5 produtores rurais selecionados que cumpram uma série de requisitos ambientais, 50 milhões de dólares, a taxas de juros anuais de 6 a 11% ao ano com prazo de amortização de até 10 anos. Do montante serão 65% oferecidos pelo Santander, 30% Bunge e 5% da TNC. O diretor de agronegócios do Santander, Carlos Aguiar, durante um evento realizado em São Paulo, comentou sobre esse assunto e ele disse que faltam linhas de longo prazo no Brasil, especialmente para pessoas físicas, que é a realidade da maioria dos produtores rurais do Brasil. Aí, esses 50 milhões oferecidos, então, pelo Santander, pela Bunge e a TNC, para adquirir desenvolvimento de terras abertas no Cerrado, serão disponíveis ou estarão disponíveis para produtores a partir do mês de setembro, segundo diz o diretor de agronegócio do Santander. Ele ressalvou, no entanto, que como os recursos só vão ser liberados após a análise das propostas dos produtores que precisam encontrar a terra que cumpra requisitos ambientais, a estimativa é de que isso só aconteça no meio do ano que vem. Por enquanto, o banco não informou quando espera que a iniciativa ganhe escala. E nesta quarta-feira, dia 29, a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, apresentou então aos candidatos à presidência da República um documento com propostas que promovem o avanço da agropecuária nacional. O documento, chamado O Futuro é Agro, 2018 a 2030, foi entregue então durante esse encontro com 5 candidatos que compareceram em Brasília. No comunicado, a CNA informou que esse texto ele possui 140 páginas e sugere ao novo governante do Brasil uma agenda moderna, sustentável, de livre mercado, sem tabelamento de preços e que, se concretizada, vai levar o país a ampliar em 33% a produção agrícola até o ano de 2030. Neste documento também são apontados gargalos e soluções possíveis em questões vitais para a agropecuária. Por exemplo, uma das questões que é gargalo é a logística. O setor, segundo o próprio CNA, elenca como essenciais 34 obras em rodovias, em ferrovias, rios e portos para a otimização do escoamento dos produtos agrícolas nos próximos 10 anos. Também, dentre outras prioridades, os representantes do setor sugerem ainda aos potenciais governantes melhorias no arcabouço jurídico, a criação de um ambiente regulatório mais transparente,
tipo uma reforma trabalhista rural, regularização fundiária, como forma de garantir mais segurança jurídica no campo. Além disso, priorização do seguro rural e apoio a políticas públicas voltada para o crescimento sustentável. E aí, nesse encontro, então, que alguns presidenciáveis, ou pelo menos candidatos, eles participaram, Geraldo Alckmin diz que vai buscar diálogo com caminhoneiros, porque ele diz que tabelamento do frete não é solução. Também comentou sobre que vai reeditar a MP de FHC, que proíbe terras invadidas de serem usadas na reforma agrária. Meirelles defende redução de impostos e reforma da Previdência neste evento. Álvaro Dias defende redução de juros e reintegração sumária de posse. E Marina Silva diz que o país vive uma profunda crise que é atenuada pelo agronegócio. E no Destaque Rural Notícias de hoje, vamos trazer uma matéria sobre a desburocratização da comercialização do soro do leite e também o tabelamento do frete, assuntos que estão sendo discutidos ou que foram discutidos hoje na Expo Inter 2018. Esse evento que está acontecendo no Rio Grande do Sul, na cidade de Esteio. Vamos ver então. O secretário da Agricultura, Odacir Klein, anunciou hoje pela manhã, em um café com a imprensa na APIL, Associação das Pequenas Indústrias Produtoras de Laticínios do Rio Grande do Sul, uma normativa que promete desburocratizar a comercialização de soro de leite. Nós conversamos com o presidente da entidade sobre este assunto. Olha, as pequenas agroindústrias vão ser beneficiadas porque agora está abrindo a possibilidade de investimento em planta para secagem de soro, tá? Que é o caminho. Hoje o soro, nós temos 1.400.000 litros de soro diariamente aqui no estado, que está sendo descartado para animais, suinocultura. E em alguns momentos, esse soro sobra na agroindústria. Nem para suíno tem a colocação da totalidade desse soro. E ele é um produto que não pode ser descartado na natureza. Qual é o caminho? Transformar num produto nobre, que é secar. Tá? A partir desse soro, você consegue enriquecer outros produtos. Você pode adicionar na composição de um composto lático, tá? Que é muito utilizado. Você utiliza na panificação, você utiliza na sorveteria. Há um mercado para esse produto. Então, a partir desse momento, com essa regulamentação, permite o quê? Investir, tá? O empresário só vai investir no momento que ele se sentir seguro, que tem uma legislação realmente dentro do Estado que dá segurança jurídica e segurança técnica para fazer esse investimento. Então, está bastante transparente isso agora. Eu acredito que em breve, muito breve, haveremos aqui no Estado 1, 2, 3 projetos de investimento na secagem desse soro, que é mais um produto que vai trazer riqueza para o Rio Grande do Sul, emprego, renda e tributação para o Estado. O secretário da Agricultura também comentou que a secretaria não pretende se envolver nas questões de tabelamento do frete, uma exigência de vários setores. A secretaria, neste momento, está realizando esse projeto. Determinadas atividades, eu presidi entidades da sociedade civil. Determinadas atividades são do setor privado. As entidades são fortes e representativas. Esta mobilização é uma mobilização correta, o poder público está ao lado, mas o poder público não pode liderar movimentações dessa natureza. Ele tem que interagir. Então nós estamos ao lado das entidades que se mobilizam, mas entendemos que quem tem que pressionar junto à área parlamentar, junto ao poder público, junto ao próprio poder judiciário, são as entidades representativas da iniciativa privada. E o Conselho Internacional de Grãos, o IGC, da sigla em inglês, divulgou hoje o seu mais recente relatório de acompanhamento de safra. E o IGC elevou, então, a estimativa para a produção mundial de soja no ciclo 2018-2019 para 366 milhões de toneladas. Isso significa um avanço de 2% na comparação com a projeção de julho, que foi de 359 milhões de toneladas. Essa projeção, então, é para o mês de agosto.
O Conselho manteve a previsão para o comércio global da oleaginosa da safra 2018-2019 em 154 milhões de toneladas. O IGC revisou ligeiramente para cima a projeção do consumo mundial na temporada, 18-19 para 357 milhões de toneladas, 1 milhão a mais do que o indicado na estimativa de julho. Já os estoques globais, ao término do período 2018-2019, deverão alcançar 51 milhões de toneladas, 7 milhões acima da previsão que estava no mês de julho. Vamos trazer agora alguns dados divulgados hoje pelo CPEA em relação à produção de alguns produtos. As cotações do arroz, por exemplo, em casca, subiram pela 12ª semana seguida no Rio Grande do Sul. De 21 a 28 de agosto, segundo o indicador do arroz em casca Exalc Senar RS, 58% dos grãos inteiros registrou 0,7% de alta. Fechou então a R$ 44,77 a saca de 50 quilos ontem, terça-feira, dia 28. Segundo os colaboradores do CPEA, a valorização está atrelada à maior demanda de beneficiadoras, que buscam então efetivar novos lotes de casca para repor estoques. Mesmo insatisfeitas com o aumento dos gastos com frete, indústria de outros estados como Goiás e Minas Gerais estiveram ativas no mercado do cereal. Isso também contribuiu para as altas no Rio Grande do Sul. Do lado vendedor, segundo o CPEA, orizicultores com necessidade de fazer caixa disponibilizam então lotes, enquanto outros mais capitalizados seguem recuados, atentos à valorização do dólar frente ao real, que pode então favorecer a efetivação de novos contratos para a exportação. Ainda sobre o CPEA Exalc, divulgou hoje sobre os preços do algodão em pluma, que continuam, segundo os pesquisadores, em queda no mercado brasileiro. Vendedores seguem flexíveis, dizem eles, visto que boa parte dos lotes ofertados ainda não apresenta qualidade homogênea. Já indústrias, atentas à maior produção brasileira e também na expectativa de novas desvalorizações, pressionam os valores de compra quando ativas no mercado. De 21 a 28 de agosto, o indicador de algodão em pluma CPEA Exalc, com pagamento em 8 dias, caiu 1,09%, fechou a R$ 3,1851 por libras nesta terça-feira. O menor patamar desde meados de abril deste ano de 2018. Na parcial de agosto, o indicador acumula baixa de 4,36%. Nesse cenário, as negociações no spot se limitam a pequenos volumes. Sobre o café, após as fortes desvalorizações em meados deste mês, os preços internos do café arábica subiram com força nos últimos dias, foram impulsionados pela alta do dólar e pela elevação dos valores externos da variedade. Nesse cenário, dizem os pesquisadores, a liquidez e o volume de negócios envolvendo a arábica estiveram maiores. E no dia 28, portanto, ontem, terça-feira, o indicador do arábica fechou em R$ 424,23 a saca, forte avanço de 4% em relação à terça-feira anterior. Em relação ao robusta, as cotações externas da variedade e o dólar operando em alta por boa parte da semana passada, levaram então os agentes ao mercado físico. Isso permitiu então o fechamento de alguns negócios. Ontem, o indicador CPEA Exalc do Robusta, tipo 6, peneira 13 acima, fechou a R$ 322,69 a saca de 60 quilos. Elevou, então, 1,48% frente à terça-feira anterior, dia 21. No comentário de hoje, vamos acompanhar o que diz o diretor técnico estadual da Emater, Lino Moura, que ele fala sobre as estimativas da safra de verão 2018-2019 no Rio Grande do Sul, informações que saíram nessa semana por parte da Emater. Vamos ouvir então o Lino de Moura. A gente destaca a expectativa do novo recorde de safra de verão nesse grão. Projetando mais de 31 milhões de toneladas de grão, o que deve injetar mais de 34 bilhões na economia gaúcha a preços de julho deste ano agora, desse mês passado. Então, a gente prevê que, considerando a média histórica dos últimos 10 anos de produtividade de cada cultivo, se atinja aumentos de produção e até de produtividade
os principais cultivos, que são soja, milho e arroz. E isso se projeta como uma oportunidade da economia gaúcha, que é muito dependente da agricultura, do agronegócio, ter um impulso muito significativo a partir dessa projeção. No caso da soja, se prevê um aumento na área e na produção, até porque houve um recuo na produtividade na última safra, em função especialmente da seca na metade sul. No caso do milho, nós estamos prevendo um aumento de mais de 5% na área. Isso é muito relevante na medida em que o milho é um dos principais insumos para a cadeia de suínos, aves, leite, e nós temos um déficit muito alto de milho que precisa ser importado. Então a gente já prevê aí o aumento de mais de 500 mil toneladas de milho em relação à última safra, e o que nos diminui esse déficit, a necessidade de importação. A região do Planalto, a região de Passo Fundo, a região Celeiro, aquelas regiões ao norte do estado do Rio Grande do Sul, obviamente se projeta produtividades maiores na soja e no milho, em função de tecnologia, em função de solos, e na metade sul a média histórica nos aponta uma perspectiva também de aumento de produtividade, mas não nos mesmos níveis. Então a gente tem a dizer para a sociedade gaúcha que conta, mesmo se projetando um clima com El Niño suave, mas que se projeta uma grande safra que vai trazer um impulso grande para a economia gaúcha. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora da gente agora falar sobre economia. A gente começa trazendo dados divulgados hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em relação à população brasileira. O IBGE hoje trouxe esses novos dados referentes ao dia 1º de julho, agora de 2018, mostrando que a população brasileira é de 208.494.900 habitantes. São 5.570 municípios. A estimativa referente a 1º de julho, como eu disse, mostra crescimento populacional de 0,82% de 2017 a 2018. Segundo as informações que foram, inclusive, publicadas no Diário Oficial da União, o município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país. São 12,2 milhões de habitantes. Depois vem Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. De acordo com essa divulgação, 17 municípios brasileiros concentram população superior a 1 milhão de pessoas. Eles juntos somam 45,7 milhões de habitantes, 21,9% da população do Brasil. Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o município brasileiro de menor população, tem 786 habitantes. Depois, Borá, em São Paulo, tem 836 e Araguainha, em Mato Grosso, 956 habitantes. Os estados mais populosos estão na região sudeste, enquanto os 5 menos populosos estão na região norte. O mais populoso é o de São Paulo, né, que tem 45,5 milhões de habitantes, concentra 21,8% da população do país. Vamos agora, ainda falando sobre esse assunto, foi feito um levantamento pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Esse levantamento é bem interessante porque ele mostra que 135 cidades do interior do Brasil poderão receber menos recursos do Fundo de Participação dos Municípios em 2019, a partir então dessa nova estimativa
populacional que foi divulgado pelo IBGE, que eu falei agora há pouco. Esse estudo da CNM, divulgado hoje também, estima que outros 105 municípios tiveram aumento, então, do coeficiente usado para calcular a cota do Fundo de Participação dos Municípios e poderão receber mais verbas da União do que ano passado. De acordo com os dados, 5.330 municípios mantiveram o coeficiente de 2017. Para quem quiser ter acesso, então, a esses dados, o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, CNM, e também Fundo de Participação dos Municípios relativos ao ano de 2019. Temos aqui também dados de uma pesquisa da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que mostra o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, para saber qual é aí a expectativa e o que o consumidor tem pensado sobre o consumo, né? Então, subiu 3,1% em relação a julho, né? Esse dado é referente a agosto, ele alcançou agora 104,7% no mês de agosto, é o maior nível desde maio de 2016, quando o Brasil ainda estava enfrentando a recessão. Com esse aumento registrado no mês, o INEC, né, o índice, reverte a queda de 3,9 pontos, verificada em junho frente a maio, depois da paralisação do transporte rodoviário de cargas. Mesmo assim, continua 2,8% abaixo da média histórica dos 107,7 pontos. Hoje também foi divulgado que os preços da indústria medidos pelo Índice de Preços ao Produtor das Indústrias Extrativas e da Transformação fecharam o mês de julho com alta de 1,13%. Esse resultado chega a ser 1,14 ponto percentual inferior à variação de 2,27% relativa ao mês de junho. Com esse resultado, a alta acumulada do ano, de janeiro a julho, né, chega a 9,84%. Esses dados também foram divulgados hoje pelo IBGE. Temos também um outro dado importante que provavelmente está na vida de todos nós, que é que o Banco Central divulgou a taxa de juros do cheque especial. Os dados mostram uma queda, mesmo assim está alta aí o juro do cheque especial. Em julho, então, a taxa chegou a 303,2% ao ano. Reduziu 1,7 ponto percentual em relação a junho, sendo então a menor taxa desde março de 2016, quando estava em 300,8% ao ano. Na comparação anual com julho de 2017, houve redução então na taxa do cheque especial de 18,1 pontos percentuais. Tem aqui também a taxa média do rotativo do cartão de crédito. Para quem não sabe, né, o rotativo do cartão de crédito é tomado pelo consumidor quando ele paga menos do que o valor integral da fatura do cartão. Segundo os dados então divulgados hoje, a taxa média do rotativo do cartão de crédito também caiu, ela chegou a 271,4% ao ano, reduziu 20,4 pontos em relação a junho de 2018. Vamos saber agora como é que ficou aí as cotações, né? A Bolsa de Valores e também o dólar se comportou nesta quarta-feira, dia 29 de agosto. O índice Bovespa ganhou força durante o pregão hoje, no movimento mais forte do que os registrados, inclusive, pelos índices norte-americanos. E eles renovaram mais uma vez as suas máximas históricas. Aqui, as fortes altas das ações da Petrobras e também dos bancos ajudaram na arrancada do índice. Durante o dia, inclusive na máxima do dia, o índice Bovespa chegou a 1,69% de variação positiva, mas ele fechou com ganhos de 1,18%, aos 78.388 pontos. O dólar comercial virou para negativo, depois de encostar em R$ 4,16 durante o dia. Foi a máxima do dia hoje. E fechou com perdas de 0,65%, cotado a R$ 4,11. R$ 4,1143 na venda, recuperando então parte dos ganhos registrados ontem, quando saltou 1,48%. Vamos agora ver como é que fica o tempo para amanhã. A gente começa então com o tempo aqui, né, para a região sul. A gente pode ver no mapa então o que temos ali, a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, dia 30. Temos frente fria provocando temporais no sul e no sudoeste do Rio Grande do Sul. O centro-leste e oeste do Rio Grande do Sul tem chuva ainda cedo. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul e no centro-oeste e sul de Santa Catarina, chuva e trovoada a partir da tarde.
Dia de sol nas demais áreas do sul sem chuva. A gente vê então no mapa ali, né, essa descrição aí da previsão do tempo para amanhã na região sul. Vamos ver agora como é que fica aí o tempo na região centro-oeste. O mapa já está aí na tela para a gente ver. A previsão então é de, conforme a descrição, que a partir da tarde acontecem pancadas de chuva acompanhadas de raios no noroeste de Mato Grosso. Quase todo o centro-oeste tem tempo seco e quente com baixa umidade à tarde. O vento sopra moderado em Goiás e no Distrito Federal, o que favorece a proliferação de queimadas. Essa então é a previsão do tempo para a região centro-oeste para amanhã, quinta-feira, dia 30 de agosto. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora das cotações. Você pode então acompanhar aí as cotações conforme vão aparecendo na tela, né? As cotações de hoje do farelo de soja, também da saca de soja, que você acompanha na tela, também o milho, o trigo, o arroz em casca, o feijão, o boi gordo, o suíno vivo e o frango vivo. Então, as cotações que estão aí, quem quiser pode também acessar o site destaquerural.com.br. No site destaquerural.com.br tem todas as informações e tem todas as cotações do dia nesta quarta-feira, dia 29 de agosto. A gente vai ficando por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, agradecendo a sua audiência, né? Você que acompanha ao vivo aí o programa de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. Também para você que acompanha o programa gravado sempre aí nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Lembrando que você pode participar do programa, pode deixar o seu comentário e também pode comentar através do WhatsApp, número 54991169140, está à disposição. 54991169140. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.